No Acre são 7 horas e 21 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia, você que desde cedo acompanha o programa, ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado, o Lucas Gomes. Diretor, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Obrigado mais uma vez pelo convite. Diretor, finalizando o ano de 2019, desde o início do ano, do início da atual gestão, o senhor está à frente do Instituto de Administração Penitenciária. É bom que se diga que é servidor de carreira do IAPEN. O que mudou? Qual a maior dificuldade encontrada ao assumir a presidência? Que desafio ainda não conseguiu ser superado, ser realizado até essa data? Perfeito, Tião. Esse primeiro ano foi um ano de mudanças profundas dentro do sistema penitenciário acreano. E polêmicas. Polêmicas também. Toda mudança acaba por gerar suas resistências, né? A gente tinha um sistema que era extremamente viciado, parcialmente controlado por organizações criminosas ou por lideranças de organizações criminosas. E o nosso principal trabalho desse ano foi justamente retomar o controle dos presídios, dar de volta o controle às mãos do Estado, e isso hoje acontece. É isso que eu ia perguntar, já conseguiram retomar os presídios do Estado? Já conseguimos. É claro que a gente não tem isso na sua plenitude, até porque a gente tem ainda um ambiente de superlotação, né? Mas, no geral, o Estado retomou o controle desses presídios, né? A gente tirou o poder de várias organizações criminosas lá dentro, mexemos com algumas regalias, estabelecemos procedimentos operacionais padrão, né? Então, hoje, a gente tem vários protocolos de procedimento dentro dos estabelecimentos prisionais que acabam promovendo uma maior segurança, tanto para os apenados quanto para os servidores. Quando o senhor falou agora há pouco da questão de mudanças e falamos de mudanças polêmicas, qual dessas mudanças gerou mais conflito ali para os presídios do Estado? Talvez tenha sido uma restrição maior ao número de visitantes. A gente tinha uma visita que era o dia inteiro, ao sábado, dia de visita familiar e dia de visita íntima, então durava em média 8 horas. A gente cortou para 4 horas essa visita justamente para ter um fluxo menor e ter a capacidade de fazer uma revista melhor na entrada e saída dessas visitantes. 4 horas, tanto a visita íntima quanto a visita da família? Exatamente. Então, cada preso pode receber quantos visitantes? Ele tem um cadastro até 5 visitantes, sendo parentes de primeiro grau, segundo grau e amigos também, conforme preconiza a Lei de Execução Penal. Hoje continuam essas 4 horas de visita? Continua essas 4 horas de visita. Ou já se adaptou, então? Isso, já se adaptou. Teve uma resistência no início, mas as próprias visitantes vêm entendendo que isso se tornou um formato melhor, porque as longas filas que a gente tinha no início do ano já não existem mais. Elas também não precisam estar lá, por exemplo, de visita íntima, hoje está de 15 em 15 dias. Antes era semanalmente. Então, elas sempre tinham que estar lá, às vezes faltar trabalho numa quarta-feira, para estar visitando seus cônjuges, levando comida. A gente também fez alguns cortes nessa comida, uma vez que o Estado já fornece essa alimentação, então está um pouco mais confortável e menos penoso para essas visitantes. Quando você fala do corte da alimentação, você também chama isso de regalia? A gente tinha uma série de regalias, tinha salgados, alimentos que não passam por uma prescrição nutricional, geralmente, e que aí acabavam por encher, né? E virar também objeto de mercadoria ali dentro. A gente sabe que qualquer objeto que entra pode virar um objeto de mercantilização e que acaba empoderando ainda mais algumas lideranças lá dentro. Então, uma vez que a gente corta isso, a gente não está só tirando regalia, mas também está mexendo com a economia do crime. Mas quando se fala em questão de regalias, muitas vezes, todo mundo sabe disso, que gerou uma série de confusões, vamos dizer assim, desentendimentos entre o IAPEN e a Vara de Execuções Penais, que diz que não são regalias, mas são direitos do preso previstos na Lei de Execuções Penais. O que você tem a dizer sobre isso? Todos esses litígios são normais que se deem. A gente está no Poder Executivo, mas às vezes é claro que há um choque de entendimento com o Judiciário, mas tudo isso foi resolvido no âmbito da Justiça
quando se tratou, por exemplo, do cigarro, a gente conseguiu derrubar por via de liminar a decisão da hora magistrada da Vara de Execução Penal, assim como dos lanches. Né? Então, no âmbito da legalidade, o IAPEM foi demonstrado, pelo menos por decisão liminar, de que tinha razão. Quando você fala do cigarro, o preso fumava dentro da cela, era isso? A gente tinha um ambiente ali extremamente maléfico no que diz a saúde pública. A gente tinha permissão de entrada de cigarro em todos os presídios do estado do Acre, na verdade a exceção de um, que era Cruzeiro do Sul. E aí o que a gente tinha era uma série de doenças relacionadas ao fumo. A gente tinha, podia entrar até 10 maços de cigarro por semana, né? E muitas vezes cigarros contrabandeados, e esse cigarro a gente teve que cortar, primeiro por uma questão de saúde dos apenados, porque tinham vários atendimentos relacionados ao uso do cigarro, também por afrontar uma lei federal antifumo. A lei federal antifumo diz que é proibido o uso de cigarro em local fechado e com aglomeração de pessoas, que são os dois casos de um presídio, né, de uma cela de presídio. Nesse caso do cigarro, também havia comercialização, e só para que a gente tenha ideia, quanto chegava a custar uma carteira de cigarro dentro do presídio? Olha, chega a custar 50, 60 reais. Os preços se multiplicam ali dentro, justamente pela escassez. 50, 60 reais? Pela dificuldade de entrada, né, desse tipo de material, até pela logística que é feita para entrar lá. Tem que ter uma visita antes, né, que tinha uma visitante que levava, né, passava por revista, é um pouco custoso, então acabava superinflando o preço desses objetos, né, e acabavam sendo usados, inclusive, para economia do crime ali dentro. Né? Então, quando a gente proíbe, também não priva só o uso, né? E não é só uma questão de saúde, mas também uma questão de mexer com a própria economia criminosa. Presidente, no início do ano, meados do ano desse ano, foi noticiado que alguns presos seriam liberados para trabalhar fora dos presídios, nos parques, enfim, prestar mão de obra ao Estado e às prefeituras. Esse programa continua? Continua sim, a gente tem cada vez ampliado mais. É claro que a gente ainda não tem um ambiente totalmente favorável, totalmente propício, mas a gente criou isso nesse ano. Então, o primeiro passo que a gente deu foi promover ordem e disciplina dentro dos presídios, então, discipliná-los, né, torná-los aptos para o trabalho, e a partir disso aí, trazê-los também para dar sua contribuição e remir sua pena através do trabalho. Então, a Prefeitura, por exemplo, de Cruzeiro do Sul, já conta com essa mão de obra, fizeram trabalhos excelentes lá na Expo Juruá, por exemplo. Quantos presos, por exemplo, trabalham lá na Prefeitura de Cruzeiro do Sul? Lá em torno de 40 presos a gente já tem trabalharam lá na estrutura da Expo Juruá, montaram toda a estrutura, fizeram a exposição, inclusive, lá do trabalho que eles fazem de produção de farinha e derivados, né, da mandioca, goma, enfim, biju. Eles tinham um stand, de repente teve um stand lá na Expo Juruá, fazendo toda essa demonstração, assim como montaram e desmontaram toda a estrutura lá da Expo Juruá. Fizeram a mesma coisa aqui, que foi o nosso plano piloto aqui em Rio Branco, né? Então foi um trabalho que foi essencial, né, para a montagem, porque o Estado ainda passa por uma condição financeira delicada, e aí contou com mão de obra de apenados lá na Expo Acre, também na estrutura da Expo Acre, fizeram um trabalho extraordinário lá dentro e tem feito trabalhos com várias prefeituras, a exemplo da Prefeitura do Quinari também, onde monitorados, eu não sei se começaram na última semana, se começarão na próxima, mas começarão a fazer limpeza também dos parques e vias urbanas, que é uma forma de ressocializá-los, dar uma oportunidade de trabalho, tirá-los da ociosidade e também remir a sua pena, uma vez que a cada 3 dias trabalhados eles têm um dia de remissão. O ex-diretor da UP4 esteve aqui alguns dias atrás e ele mostrava um trabalho lá, por exemplo, de capacitação dos presos, com refrigeração, mecânica e várias outras atividades. Essas atividades, esses presos que passam por essa capacitação, essa mão de obra é utilizada onde? Olha, logo que eles saem, hoje a gente já utiliza em alguns prédios públicos, fazendo a limpeza, de manutenção de veículos. Exatamente. Isso já apenas em órgãos públicos? Em órgãos públicos, até porque a gente tem a previsão pela Lei de Execução Penal desses serviços serem feitos, inclusive, de graça. Então,
a Secretaria de graça, entre aspas, né? Porque ele recebe a redução da pena. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública já teve uma reforma promovida pelo trabalho dos apenados, a SGA, a OCA, né? A CEPLAG, desculpa. Alguns órgãos já passaram, o IMAC também, não sei se o senhor já passou por ali, está passando por uma grande reforma, é um trabalho dos apenados. Então, o trabalho que a gente tem capacitado, a gente tem usado, tanto no âmbito do Estado, quanto ele poderá usar depois essa capacitação para ter uma fonte de renda quando sair do presídio. A gente sabe que esses presos, é claro que o crime é uma conduta individual, é uma decisão individual, mas às vezes ele é permeado por uma situação que não tinha em que ele não tinha tanta oportunidade. Então, são presos que têm baixíssima escolaridade, baixíssima capacitação profissional, né, e que acabam não tendo outra oportunidade senão o crime. Então, o crime acaba tragando muito facilmente esses jovens, que a maioria estão ali na faixa etária entre 18 e 24 anos, né, então acabam sendo tragáveis muito facilmente pelo crime. Então, por isso, a gente precisa reverter isso no sentido de profissionalizá-los, educá-los. Esse ano a gente conseguiu, inclusive, reativar uma escola lá na FOC, né, no maior presídio, no maior complexo penitenciário aqui de Rio Branco, com turmas, são 2 turmas pela manhã, 2 turmas à tarde, totalizando 80 alunos, e a gente vai ampliar isso agora nesse próximo ano, e estavam desativados desde 2017. Então, se a gente não, além da gente promover essa disciplina, essa ordem dentro dos presídios, retomar o controle, a gente também precisa oferecer algum tipo de oportunidade, porque senão sairão ainda mais vulneráveis do que entraram e será ainda mais mão de obra para o crime. Na linguagem bem popular, e quantos presos estudam hoje dentro dos presídios? Olha, a gente está com em torno de 250 presos. É um número alto, né? A gente começou bem mais baixo, estava em torno de 150 presos, mas ampliamos e a gente pretende ampliar ainda mais com programas... 3 turnos ou apenas um turno? Como é que 2 turnos, 2 pela turnos. manhã e pela tarde. Diretor, ao assumir a presidência a direção do IAPEM, qual aquele desafio que o senhor tinha que até agora o senhor não conseguiu realizar? Olha, a gente tem um problema grande com orçamento ainda, muito gasto com alimentação de presos, então isso consome todo o nosso orçamento, então é algo que a gente precisa superar. A gente tem feito está trabalhando uma licitação, ela foi publicada em outubro desse ano, que é um processo bastante burocrático, bastante cauteloso, e aí agora em novembro o TCE se manifestou pela mudança da natureza dessa licitação de um pregão presencial para um registro de preço. A gente teve que mudar novamente o processo, então a gente precisa licitar novamente esse tipo de serviço para que a gente consiga baixar o preço. Isso demanda tempo, né? Demanda tempo, e a gente precisa dirigir nosso orçamento para outras áreas que a gente também tem bastante necessidade. Então, orçamento talvez seja o nosso maior problema, mas também atividade de ressocialização. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ter ciência de que essas pessoas sairão de dentro do presídio, e se saírem melhores, melhor para todo mundo, mas se saírem piores, pior para todo mundo. Então, Quando o senhor fala da questão de orçamento, monitoramento, ainda é um gasto para o Estado? É um gasto pequeno, não é tão alto, é um pouco mais de R$20 por dia, né? Então a gente tem em torno de R$230, R$260, desculpa, por mês. Então sai muito mais barato este preso monitorado por tornozeleira eletrônica do que um preso encarcerado que está custando em torno de R$2.200 por mês. Então é uma alternativa economicamente viável o monitoramento eletrônico, tanto que quase 20% dos nossos presos... eficaz? Quase 20% dos nossos presos hoje estão monitorados. É uma medida eficaz. É claro que a gente não tem todo o controle, mas, por exemplo, ontem foi presa novamente uma apenada que estava tentando burlar o sistema usando ali papel alumínio. Consegue? É isso que eu quero dizer, porque a gente tem uma audiência em alguns presídios, ou para a família, né? Algumas pessoas que estão usando tornozeleira, e que estão pensando em sair através do equipamento, dizem, olha, eu vou conseguir burlar esse monitoramento usando o tal do papel alumínio. Como é que vocês conseguem detectar? A gente já teve várias tentativas frustradas nesse sentido. É claro que eles podem interferir no sinal, mas no momento que é interferido o sinal, no momento que a gente tem qualquer tipo de interferência, o monitor já acusa, então, e a gente já tem uma equipe no local. Então, é claro, eles podem cortar ou podem tentar interferir nesse tipo de sinal, mas a gente tem equipes prontas para quando a gente detecta esse tipo de tentativa, a gente já está com a equipe no local, efetuando a prisão
enfim, para... Aí ele perde o direito de ser monitorado, volta para o presídio? Volta, tem uma regressão de regime. Diretor, algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Olha, eu só queria agradecer o espaço mais uma vez, dizer que a gente está à disposição da sociedade, é um trabalho árduo, não é fácil, né, é um desafio que às vezes foi muito politizado, né, e que não pode ser politizado, tem que ser algo técnico, tem que ser um serviço técnico, até porque a gente está falando de segurança pública, né? A segurança pública a segurança pública termina ali dentro dos presídios, mas a gente precisa quebrar esse ciclo de violência justamente ali dentro, que é onde nasceram as organizações criminosas, onde elas se fortaleceram e é ali que a gente precisa enfrentá-las de modo mais eficaz. Então a gente se coloca mais uma vez à disposição da sociedade, né? Esperamos dar continuidade a esse trabalho, Tião, no próximo ano, mas se eu parasse isso aqui hoje, eu com certeza estaria com o dever cumprido. Hoje a gente entra dentro do presídio e vê a diferença que a gente tinha do ano passado, por exemplo, que era um ambiente de descontrole, um ambiente de indisciplina, de excesso de regalias. Hoje a gente tem um ambiente muito mais controlado, graças a Deus, graças ao trabalho dos nossos policiais penais que fazem hoje isso com muito zelo e com muita dedicação. Diretor, tem algo que eu não posso deixar de perguntar, o senhor tocou num ponto agora importante. Antes, no passado, dizia-se que os presídios do Estado, não vou falar do Estado, não do Brasil inteiro, mas do Estado, eles eram um barril de pólvora. Ainda são tratados dessa maneira? Ainda tem esse pensamento? Olha, como um presídio, a gente pode ter sempre uma possibilidade de ações dessa natureza. Mas como a gente tem procedimentos, tem protocolos, tem grupos especiais que atuam em caso de crise, a gente sabe que em qualquer momento que tentarem qualquer tipo de ação dessa natureza, de rebelião, de motim, a gente tem como dar uma resposta, a gente tem essa capacidade de dar essa resposta, é coisa que a gente não tinha antes, como a gente já tem protocolos, tem pessoas capacitadas. Hoje, esse ano a gente passou por um calendário de capacitação de servidores, então nossos servidores estão muito melhores, muito mais prontos ainda para agir em caso de tentativa dessa natureza. 7h39, eu conversei aqui com o Lucas Gomes, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN. Presidente, obrigado por sua vinda, sucesso. Amigo, desejar ao senhor e todos do IAPEN um feliz 2020 de muitas realizações e sucesso Amém. No trabalho de vocês. Amém. Para todos nós, meu amigo. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações. Você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, com o último programa de 2019. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.